Olá, sejam bem-vindos ao canal Na Blitz. Hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal que vai ao ar toda quarta-feira falando sobre notícias do trânsito. Tudo que for envolvendo o trânsito, que dê algum tipo de repercussão, nós vamos comentar aqui na quarta-feira. Então fique ligado, agora nós teremos vídeos toda segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 17h30. Segunda e quinta, sempre falando de processo administrativo de trânsito, multas, infrações, recursos, etc. E na quarta-feira nós vamos falar sobre as notícias envolvendo o trânsito, aquelas notícias que deram mais pano para manga, por assim dizer. Sabe aquela história, faz o que eu digo, não faz o que eu faço? Pois é mais ou menos isso que aconteceu em Minas Gerais. Porque o novo diretor do Detran de lá foram olhar o prontuário dele e aparentemente ele tinha 120 pontos na CNH. 120. Quando, só para você ficar suspenso hoje no Brasil, o acúmulo de 20 pontos já é suficiente para você ficar 6 meses. Até aí ok. Afinal de contas, todo mundo está passível de um erro. Mas você colocar o diretor do Detran, a autoridade de trânsito, aquela que vai julgar outras pessoas, aquela que vai falar sobre o processo de habilitação, processo de credenciamento e tudo mais, educação no trânsito, com 120 pontos, pareceu no mínimo estranho para muita gente. E aí, em uma das reportagens que saiu sobre isso, o diretor falou o seguinte, que ele tinha 120 pontos sim, mas que ele não foi notificado de nenhuma dessas infrações e que o veículo dele é utilizado por outras pessoas e se ele tivesse então sido notificado dessas infrações, ele poderia ter indicado o condutor. Foi isso que ele quis dizer. Mas aí nós temos um outro problema que até agora eu não vi ninguém parar para pensar ou para perguntar. O diretor do Detran de Minas Gerais, o Detran, as pessoas pensam que ele é o órgão máximo que tem ali no estado. Não é. No entanto, quando fala de habilitação tem que passar por lá, concorda? E aí o diretor, a autoridade de trânsito do Detran, fala explicitamente que todos os órgãos de trânsito, talvez todos de Minas ou não, todos eles erraram, porque nenhum deles notificou. E era obrigação deles. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte, o diretor do Detran está falando que ele não foi notificado. Então, posso crer que um monte de gente também, assim como esse diretor, não foi notificado de várias infrações. Ocorre que em um processo que você vai ter a suspensão, para que esse processo seja válido, você tem que ter as notificações das multas. Então, se o próprio diretor do Detran está falando que ele não foi notificado, várias outras pessoas também não foram, por esses outros órgãos. Onde é que estão os diretores desses órgãos? Ninguém vai perguntar nada para eles, vai ficar por isso mesmo. Então, o diretor fala que eles não estão fazendo o que o CTB fala, as resoluções falam e ninguém pergunta, vai ficar por isso. E ele também nessa entrevista falou que ele não ia recorrer, que ele assumiu todas as multas, a pontuação e que ele não ia se insurgir quanto a nada. Só que, imagina só que situação estranha também, se ele fosse fazer o recurso, quem iria julgar esse recurso? E aí o mais estranho de tudo veio o próprio governo de Minas Gerais falando que não precisa se preocupar não, porque ter CNH não é requisito para ser diretor do Detran. Se você não ter CNH, não ter processos administrativos ou judiciais, não for um requisito para você ser diretor do Detran, então quais são os requisitos? Mas eu quero que você pense o seguinte, se você ter 120 pontos, não é óbvio, pelo menos moral para você ser diretor do Detran, se você acusa outros órgãos de não terem feito o seu trabalho e ninguém responde a isso. E o próprio governo fala que não tem problema, você não precisa ter CNH, não tem problema se você tiver ou não processos, então realmente fica complicado você exigir da população um procedimento correto, um procedimento com educação e exigir tantas coisas, se a própria administração, nesse caso, está tratando tudo isso de uma forma tão estranha. Não é? Pois é. Essa foi a notícia de hoje. Se você gostou desse quadro, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou de tudo isso, ok? Porque o seu feedback é muito importante aqui para nós também. Vamos sempre falando de trânsito, trazendo informações, legislação, educação e tudo mais. Um grande abraço e não se esqueça, direito de trânsito é na Blitz.